a cada ano o quão é complicado chegar a esse dia. As violências inimagináveis para tentar destruir a luz, faz parte. E aí quando eu penso no ético espiritual, é pensar assim, como eu encaro o indivíduo que faz isso? Como eu encaro o indivíduo que não entende aquilo que eu penso e que quer impor a minha forma dele ver o mundo? No final, Arthur Schopenhauer vai dizer o seguinte, que chega um tempo que aquilo fica tão claro, tão patente, tão lúcido, que não há mais resistência. E aí passa a ser aceito como auto-evidente. Mas rapaz, não é que é mesmo? Então a gente pensa, por exemplo, Saulo, no Evangelho. Vamos pegar uma referência muito comum a todos nós aqui. O Evangelho. Quem era Saulo? Vocês, como é que a gente quando vai estudar assim? Saulo era o quê? Perseguidor. Perseguidor. Eu acho bonita essa palavra, gente. Perseguidor de cristão. É bonito? Porque assim, vocês sabem o que é o termo politicamente correto? Politicamente correto é a definição que os americanos fazem para você dizer uma coisa chocante sem chocar. Então, por exemplo, em vez de você dizer que o indivíduo é corno, você diz que ele foi temporariamente obliterado pelo princípio do laço conjugal afetivo do parceiro da parceira. Fica tão bonito que dá vontade de ser corno. Porque assim fica leve. Não gosto, né? Ele foi temporariamente obliterado do laço afetivo da parceira. É um negócio assim, um negócio bonito, assim, intelectual, assim, bem chique, né? E aí quando você pensa em, por exemplo, em piriguete, o garoto do programa, você diz, não, uma moça que vende açúcares sexuais da alma. Fica uma coisa suave. Então dizer que Saulo era um perseguidor cristão é politicamente correto. Porque Saulo era um assassino, era um vendido, um burguês arrogante e hipócrita. Porque ficava matando quem discordava dele e deixando seu povo ser assassinado por Roma. Porque nunca ninguém vê no Evangelho que Saulo se reúne com o Sinédrio para tentar expulsar Pilatos da Judéia. Porque enquanto o povo era escravizado, as mulheres violentadas, ele estava matando quem acreditava na verdade que chegava naquele momento, no paradigma novo. Então quando a gente pensa em ética espiritual, a gente pensa assim, que sempre que esse novo chega, o establishment, aquele que já estava pronto, estabelecido, e naquela zona de conforto do Sinédrio, que hoje se repete em várias manifestações equivocadas, não das religiões, mas de algumas pessoas que frequentam essas religiões. Eu não acredito que tem uma religião contra a outra, eu acredito que tem pessoas equivocadas, porque eu conheço pessoas de várias religiões que são equivocadas e nas mesmas religiões que são lúcidas. E aí você percebe que essa resistência natural, porque você vai me incomodar, você vai me tirar do ponto que eu estava, em que eu estava condicionado, e vai querer que eu adira, ou aprenda, ou receba isso que você traz para mim, aí você tem a resposta da violência, que é algo completamente natural. E aí a gente se perguntaria, como é que fazer? Eu lembro que uma vez eu fui chamado para um evento ecumênico de formaturas, e quando eu cheguei no evento ecumênico, quando souberam que eu era espírita, né, aí disseram, não vou falar não, porque vai ter um macumbeiro no evento e não rola. E espírita bate burro na cabeça do povo, é impressionante. Com todo respeito a quem bate, porque a gente faz o que quiser com a mão, né? Enfim, esqueça. E aí, ele não quis. Aí substituíram essa criatura e no final a programação estava aqui, eu seria o último a falar. E aí chegou e eu vi lá no final do auditório, lá no teatro aqui, aí, uma pessoa batendo na programação. E aí eu olho assim, esse cara não vai querer falar antes de mim não, ele só vai aceitar falar no final. Aí lá vem a moça do cerimonial, bem constrangida. Eu queria falar um negócio do senhor, me desculpe, eu disse, já sei, ele quer falar no final. Você é vidente, porque você não pode dizer nada assim extraordinário. Não, eu sou psicólogo, há 15 anos eu atendo, não é muito tempo não, mas também não é pouco. Dá para fazer uma leitura corporal da irritação dele, porque eu estava no final da fala. Ele quer falar antes? Deixa ele falar antes. Aí eu disse assim, meu Deus, eu não sou evoluído. E se ele me atacar, como é que vai ser? Vai rolar um fake aqui. Não vai ser legal. Me ajuda aí, galera. Vamos ver como é que a gente faz. Vamos criar uma linha de argumentação que impeça a crítica. Eu comecei a falar sobre como era bonita aquela mesa. Porque ele não sabe ainda. Um dia ele vai entender. Porque a luz chega, mais cedo ou mais tarde. E não nos cabe o ódio de quem ainda não enxergou. Mas a misericórdia é para mostrar que a gente vivencie o discurso que a gente quer que ele aprenda. Porque se eu quero que o outro seja tolerante e eu não consigo tolerar a intolerância dele, não a violência que eu não posso tolerar, mas a ignorância dele, se eu não consigo tolerar ou entender o espaço temporal da ignorância dele, eu não tenho tolerância em mim também. E aí
eu comecei a dizer da importância daquela mesa e disse assim, isso mostra maturidade, porque a vida humana no coletivo é como no processo do desenvolvimento das pessoas. Na infância nós temos algo a desenvolver e algo a deixar de fazer. Na adolescência também assim vai. E quando a gente pensa, por exemplo, na adolescência, que é o período que há uma grande exposição social sobre o indivíduo, pelo momento muito profundo e profícuo de mudança por qual todos nós passamos, a gente lembra que na adolescência uma característica interessante é que na adolescência você vai para o grupo de igual, porque você não quer mais ser papai e mamãe, você, inclusive, pai e mãe passa a ser pagador de mico de filho, ninguém quer chegar com o pai na frente da escola. E aí você quer ficar com seus amigos que pensam como você. E o que mais chama a atenção na adolescência não é eu ir para a minha turma, é que a afirmação da minha turma, ela se baseia na negação das outras turmas. Então, por exemplo, aquele adolescente que gosta de heavy metal, coloca aquelas rostos lindos de Marilyn Manson, assim, aquelas caveiras pretas, aquela coisa bem... Ele começa a criticar quem gosta de jogos em redes, por exemplo, quem gosta de Xbox, que também critica quem gosta, por exemplo, de esportes radicais. Então, a base do discurso do adolescente para afirmar sua tribo é negar a tribo do outro. Mas isso é coisa de adolescente, e certamente não vai acontecer aqui. E quando eu olhei para a mesa, o camarão do rosto do rapaz estava grande. Irritadíssimo, porque se ele fosse criticar, ele ia se colocar na condição de adolescente. E nada do que eu estava fazendo não era o desejo de que ele amadurecesse, porque eu, durante muito tempo, fiquei irritado quando chegava alguém tentando me impor a forma dele ver o mundo. Especialmente no campo da fé. Eu ficava muito irritado. E aí, às vezes, eu comecei a fazer estudos mais profundos, porque é um conjunto de versículos que são pegos assim, tirados do contexto para gerar pretexto, e que não tem profundidade de análise. E quando você vai com um simples argumento, eu lembro dando uma aula sobre Jung, e um aluno disse, isso é coisa do demônio, isso é coisa de Satanás, isso não pode estar falando na universidade. O que, meu filho? Esse negócio de magia, não sei o que, essa coisa toda, lá. Se você está dizendo isso por quê? Porque na Bíblia está dizendo que é proibido, parará. Você está lendo uma Bíblia que é diferente da minha? Oi. Por quê? Como é o nome dos reis que encontraram Jesus quando ele nasceu? Os reis magos. Repita para mim. Os reis, ela já falou, calma, magos. Eles eram magros, Herbalife, ou magos? Era magos. Agora, eles acharam Jesus porque tinha um GPS no camelo do Tonton, ou porque eles eram astrólogos, porque não tinha astronomia na época. Aí agora tu acha que tudo é do mal. A criatura vai estudar. Mas veja, isso é ridículo fazer isso. Eu lembro que quando um aluno... Quem é professor aqui? Levanta a mão. 3 encarnação numa. Errou muito no passado. Para estar sendo professor nessa. Escola pública é 5 encarnação numa. Ensino médio fundamental, aí meu filho, você vai se iluminar numa vida. Vai atingir o nirvana. Pode ficar tranquilo, vai valer a pena no final. Acredito. Eu dando aula, e acontece uma coisa incrível. Às vezes, parece que uma conjugação astral se coloca de uma forma tal que os piores alunos vão para uma única turma. Já aconteceu com vocês? E aí você faz, meu Deus, amanhã, criatura, é aula naquela desgraça daquela turma. E tinha uma turma que era assim. Era psicologia do consumidor. Aí, meu Deus, é aquele dia daquela turma. E tinha um aluno em particular nessa conjugação cósmica, nefasta, que tornava a minha aula um inferno. E aí eu disse, um dia eu pego esse miserável. Porque o sentimento corporativo de vingança do professor é natural, né? E aí eu cheguei lá, ele estava irritado porque o Brasil tinha perdido no vôlei de praia para Portugal. E eu disse, mas por que tanta irritação? Professor, perdi para Portugal, um país que nem praia tem. Eu fiz, então, Pedro Alves Cabral chegou aqui de trem. E todo mundo riu dele. E o que eu consegui com isso? Melhorar a condição psicológica da turma a meu favor? Não. Eu aumentei profundamente o nível de hostilidade que eu usei do meu poder temporário para humilhar um aluno. Foi isso que aconteceu. E aí eu chamei ele para conversar depois na cantina. Rapaz, vamos fazer um armistício. Israel e a Palestina sentou um dia desse. Vamos tentar. Por que tu perturba a minha aula? Não é só a sua não, eu perturbo o mundo. Sabe como é que eu me defino? Eu disse, como? Quando perguntaram quem é tu, eu disse, eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu vim para perturbar.
Eu digo, eu entendo. Às vezes a gente se cria uma condição, uma missão. Isso é uma missão espiritual. Perturba para testar em mim minha capacidade de suportar a tua perturbação. Estou entendendo, é uma tarefa. Agora, por quê? E aí toda vez que você pergunta por quê, vem um discurso de dor, de abandono e de falta de amor. Sempre vem. Invariavelmente vem. Quando eu comecei a ler as obras psicológicas de Irving Yalom, que lançou 2 livros assim mais populares, como A Cruz de Schopenhauer, Quando Nietzsche Chorou, em Mamãe e o Sentido da Vida, ele conversando comigo dele, padre em São Francisco, sobre atendimento de pessoas, ele perguntou, padre, eu estou lançando um livro sobre atendimento psicológico, escuta psicológica, o senhor faz aconselhamento há 50 anos, o que o senhor aprendeu sobre os seres humanos? Ele disse, eu aprendi que as pessoas, elas sofrem muito mais do que a gente possa imaginar. E não existem pessoas bem resolvidas que têm respostas para tudo e sabem o tempo que fazer. É uma grande piada. Eu descobri isso atendendo também. Sobretudo que eu atendo 3 tipos de pessoas. Pessoas que pensam que sofrem, pessoas que pensam que têm problemas, pessoas que de fato têm problemas, e o pior tipo de pessoa, que é a pessoa que é o problema. E ser ela é que é o grande problema. A forma como ela vê o mundo é o grande problema. E naquele sentido a gente começa a perceber que o aluno me colocou numa posição de testar minha capacidade, desenvolver uma ética, de entender a dor dele e perceber ali um grito de socorro quando ele agredia. E aí eu disse, eu vou pedir desculpa a você amanhã. Eu já tinha pedido, não, o senhor já me pediu, não, mas eu lhe critiquei publicamente. Então eu lhe devo uma desculpa pública amanhã. E é interessante porque a partir daquele momento era o aluno que não deixava ninguém falar para eu dar aula. Cala a boca, o professor está falando. Porque essas pessoas são líderes. Eles têm um poder de persuasão que está temporariamente equivocado, precisando apenas de se reencontrar com um princípio mais transcendente, que é busca de serenidade. Então quando as pessoas eu comecei a fazer uma reavaliação dessa tentativa de alguém me levar à visão de mundo dela, que antes me irritava, eu comecei a pensar, quando alguém é tocado por um princípio espiritual e a partir dali inicia um processo de mudança, qualquer que seja esse processo, não cabe a mim dizer se ele é luz ou não, se ele é evoluído ou não, mas é um processo que a tocou a ponto de que ela quer dizer para todo mundo que aquilo é massa. Quando ela chega para mim, tentando fazer eu acreditar como ela, eu considero um grande elogio, porque ela está trazendo para mim o que ela tem de mais luminoso. Ela só não sabe, e aí não espalha. Eu já tinha acessado aquilo também. Ela só não sabe, mas um dia vai entender, que ela não patenteou aquela ideia. E em todo canto a verdade se exprime. Em todo canto a gente percebe uma ética transcendente. E do Bhagavad Gita ao Alcorão, às sutras, aos evangelhos, à Torá, nós vamos encontrar ética transcendente. E uma das passagens mais bonitas do Bhagavad Gita que eu li foi quando perguntaram para Arjuna, perguntando para Krishna, naquela batalha do Mahabharata, Senhor Krishna, quando alguém cultua uma imagem que não é a tua, tu atendes? Imagina assim. Ele disse sim, porque eu sei que é a mim que ele busca. Porque a divindade é desprovida de ego. Michael Jackson, tu faz um autógrafo num disco da Madonna? Não. Só se for no meu. Né? Então, quer dizer que quando eu peço a Santo Antônio para casar, Deus atende, ajuda se as escovinhas, cuidar, perder a barriga, ajuda. Mas assim, ele atende. Porque no fim você busca ele. Até quando você vai no shopping tentar curar a depressão estourando o cartão, você está em busca de preenchimento. A falta. Quando eu imagino que apenas eu encontrei isso, eu posso desenvolver um princípio de incapacidade de transcendência. E de enxergar no outro namastê. Deus que está em mim, saudando Deus que está em você. Porque eu acho que só está em mim. É aí onde a gente tem o momento de tensão na Terra. Porque há processos cíclicos históricos e a gente começa a perceber que há um tom de radicalismo hoje no Brasil, particularmente no campo da fé. Há uma tendência hoje preocupante, mas não trágica. Porque se tem uma coisa muito clara, e aí Victor Hugo diz com muita propriedade, é incrível a força de uma coisa cujo tempo chegou o tempo do novo se instalar.
E o máximo que a gente vai ver é a despedida do velho, que para isso faz uma grande arruaça. É natural que os que vão se desacomodar das posições de zona de conforto venham urgir, gritar e até tentar agredir, mas o novo se impõe de uma forma que não há como a gente reter. Então, quando alguém chega, nos cabe perguntar: e a minha postura em relação a isso? Como eu faço? Como eu processo? Quando chega alguém para mim nessa tentativa de me cortar, né? Parece até uma abdução às vezes, tão violenta que é a coisa. É entender que é o melhor que o outro tem para oferecer. E que transformação, que no cristianismo se chama conversão, e em outras manifestações espirituais se chama de iluminação, é uma coisa que não precisa de adeptos. Porque o grande momento desse processo não se dá quando eu sinto satisfação que o outro acredite como eu. Porque é exatamente porque há pouca consistência nessa crença que eu preciso de muita gente pensando como eu para confirmar aquilo que eu ainda não tenho certeza. Porque quando é algo de fato transcendente, você se pauta não pelo número de pessoas que estão acreditando como você crê. Você se pauta pela transformação que aquilo provoca na sua vida, porque você se permite mudar a partir dali. Isso é conversão. Conversão não é aderir a um princípio de fé. Hoje é muito comum a gente perceber isso. Hoje a gente poderia dizer que existe uma briga por adesão e não há iluminação e conversão. De repente, sei lá, ser budista é muito massa, cara. Mas para a cabeça, não ficar fazendo simplificando a fé do outro. Não, massa é ser Hare Krishna. Porque aquela músicazinha com a roupa laranja é fantástico. Não gosto mesmo de ser evangélico, porque eu vi Regis Danese cantando "Entra na minha casa, entra na minha vida", é de arrepiar. Não, esse Papa tá show, eu vou ser católico. Papa Francisco, pô, o Papa, né, velho? Vamos lá. Não, bom é ser espírita. Esse lance de levantar, de falar com a galera, daqui a pouco vai ser por Skype, velho. Transcomunicação instrumental. Então, pô, e aí você adere a qualquer uma dessas ideias e continua a mesma pessoa. A mesma pessoa. Não há mudança, não há ruptura. Não tem como novo vir sem rupturas. E rupturas, às vezes, acontecem da forma como a gente não quer. Observa que o motivo do assassinato de Jesus, por exemplo, foi a ruptura que ele provocou. Ele até dizia: olha, vinho novo e odre velho não vai. Vai arrebentar geral. E arrebentou geral. E aí vem os tempos históricos em que as acomodações pegam um novo discurso e colocam as velhas práticas. Porque a gente, como diz a música dos Santos, caminha a passos de formiga e sem vontade. Mas caminha. Há uma jornada, é um processo de crescimento. Quando você pensa que o representante de uma religião que no passado, não hoje, é uma análise histórica da igreja, matou, queimou, destruiu quem pensava diferente. E hoje o representante desta religião diz: Deus está presente em todas as manifestações de fé, como foi a fala do Papa Francisco. Você percebe que o novo, ele vem. Não adianta mais querer ficar no clubinho fechado. Muitas escolas iniciáticas perderam o bonde da história, porque ficaram assim: essa verdade é só nossa. Houve um tempo que era necessário esse cuidado com aquelas verdades, mas chega um tempo histórico que aquilo tem que ser trazido para todos. E aí ficou clubinhos fechados que não atraem mais ninguém, porque aquilo já está em qualquer livro que você queira ler, em qualquer site de internet, porque chegou o tempo das coisas acontecerem. Então a grande pergunta é: nós que cá estamos e que nos vemos como alguém mais desperto, porque percebe em todos um Deus que alguns acham que só está em si, desenvolvemos uma ética espiritual? Nós suportamos a infantilidade, que é a agressão de quem discorda de nossa forma de ver o mundo? Nós nos trocamos
como essas pessoas, nós repudiamos esse comportamento e nos trocamos, ou nós entendemos como um momento que vai passar, porque lá também já estivemos. A gente vai para o embate, a gente vai se trocar, a gente vai se estapear, a gente deve defender pontos de vista, mas se perguntar, o que eu estou defendendo é um princípio de pacificação, o que eu estou defendendo é um princípio de transformação pessoal. Eu posso fazer isso usando da mesma violência que eu digo que no outro é ruim? Quando a gente lê aquela série das 1918, que a gente está acompanhando, feito por um historiador brasileiro, a gente percebe uma coisa fantástica, que é característica do Brasil, para falar particularmente na nossa ética aqui, que é um país esquizofrênico. O Brasil é um país esquizofrênico, ele diz uma coisa, mas faz outra, quer uma coisa, mas faz outra. O professor sabe o que é isso, né? O pai chega para você e diz, olha professor, eu estou botando meu filho aqui na escola porque eu quero sua colaboração com a educação do meu filho, eu quero que você me ajude a educar essa criatura, tá? Você acredita, idiota, acredita. E aí aquela coisa linda, aquela criança índigo, aquela criança, sabe? Ela totalmente deseducada, né? Aí confunde-se hiperatividade com falta de educação e limite. Aí bota Ritalina, quando na verdade é falta de princípio de educação em casa. Aí a criança tem um comportamento extravagante, você vai lá e pensando no que o pai lhe disse, acreditando, tenta dar o limite que o pai e a mãe não dá. Antes, ele chegava em casa para lhe denunciar, agora por WhatsApp ele já disse, professor me humilhou. Não termina nem o dia, o pai chega na sala de aula vociferando para pular no seu pescoço. Porque ele sabe o filho que tem, mas ele desacredita que não, aquele não é meu filho. E vai lhe humilhar, e vai lhe gritar. Só tem uma coisa que consola o educador nessa hora. Só uma coisa nos consola. É pensar assim, é bem que esse filho é dele, não meu. Porque ele vai pagar o preço disso. Que pena que não é assim. Porque esse filho dele, no mundo que é uma teia, que é uma constelação, pode pegar um caminhão, entrar numa via expressa em horário proibido, e para não ser fotografado pelas câmeras, levantar a caçamba e lá na frente matar 5 pessoas. Porque o não limite de um afeta todos. Achar que se eu estiver garantindo a minha evolução, os outros que explodam, não é ética, está entendendo? Imaginemos esse momento como uma nave espacial rumo ao infinito da luz. Enquanto todo mundo não tiver embarcado, não zarpa. Não adianta se acotovelar na entrada. Quem já teve luz, quem já alcançou um pouco mais de maturidade, cabe voltar e dizer, rapaz, acorda, vai desce. A gente está no mesmo barco, a gente está com o mesmo propósito. Desconecta dessa visão simplista, He-Man esqueleto, Thundercats e Munra. O bem e o mal, sendo sempre o bem em você e o mal o outro. Eu lembro de um amigo meu que quando ele estava com muita raiva de alguém, ele ia orar e ele abria a Bíblia e a mão dele sempre ia para o Velho Testamento. Meus inimigos serão esmagados, pá. Né? Quando ele estava se sentindo mal com ele, pedindo misericórdia, ele abriu o novo. Deus é um Pai de infinita bondade, que perdoa infinitamente, né? E onde superabundou, né? A desgraça superabundou a graça. Aí, ó, Deus para mim é um, para o outro é outro. Igual a pesquisa do IBGE quando perguntou, você é preconceituoso? 97% disseram, não. O Brasil é um país racista? 93%. Muito! Olha só que interessante. Você inveja? Não. Você é invejado? Muito! Entendeu o que é esquizofrenia cultural no Brasil? O mal é o outro. O bom sou eu. É por isso que Jung diz, a maior caridade que nós podemos fazer à humanidade é não projetar a nossa sombra em ninguém. Lembro que o professor Hermógenes, ele vinha muito aqui no Encontro da Nova Consciência. Um dia eu fui escalado para levar ele para almoçar no Govinda. Eu entrei no estado eufórico, eu almoçando com o professor Hermógenes. Ele disse, professor Hermógenes, aí bem aquela tetagem, professor Hermógenes, aí ele me deu uma dica, ele disse,
Como é que eu amadureço? Ele disse: assuma que você não presta. Que quando você assumir que você não presta e você enxergar a sua sombra, a luz começa a vir. E é interessante isso, porque a ética, ela é permitida quando eu enxergo que naquilo que eu vejo no outro tem componentes de mim. Aquele lado ainda nefasto. Aquele princípio de transcendência que eu vou entender. Por que ninguém poderia atirar a primeira pedra? Porque todos têm uma sombra imensa. Uma sombra imensa. E essa sombra nos incapacita do julgamento. E qualquer um que não reconheça isso está tão distante da luz, querendo estar próximo, que nem imagina. E em relação a esses irmãos nossos de jornada evolutiva, nos cabe esperar o tempo da lucidez que vem de forma diferente para cada um de nós, mas vem. Nós estamos sendo chamados para um momento interessante. Hoje, na história humana, nós temos vários princípios, eu já vi. Vários princípios. E quando a gente pensa em qual é a grande proposta para o dia de hoje, para todos nós, a gente poderia dizer que em cada época da história humana, nós temos uma virtude a desenvolver e nós temos uma deficiência moral coletiva a combater. A virtude de nosso tempo é o desenvolvimento intelectual. Nós somos frutos disso. Quando a gente pensa em Jacques Delors, a Unesco, pensando o que é um homem ser altamente integrado, formado, é aquele que aprende a conhecer e aprende a conhecer, aprende a fazer. Os dois primeiros pilares da educação. Os outros dois, aprender a conviver com e aprender a ser. Aí é onde a gente derrapa. Então, hoje, a virtude do nosso tempo, sem sombra de dúvida, é a atividade intelectual. A deficiência a ser combatida é a indiferença moral. A indiferença moral é a característica da esquizofrenia dos crentes de todas as fés, de todas as formas de fé, que imaginam-se detentores da verdade, que para isso usam de toda a tirania para preconizar sua forma de ver o mundo, se distanciando daquilo que buscam. É o caráter esquizofrênico do indivíduo. É a ambivalência na visão mais rudimentar. Não a ambivalência do reconhecimento de alguém que está buscando transcender da sombra para a luz. Como Paulo narra numa carta em Romanos, quando diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu percebo que tem sombra em mim. E quem percebe que tem sombra não levanta pedra porque ele não pode. E aí, esse sentimento de sombra, de reconhecimento de que há em nós muito disso, é o que faz com que a gente enxergue o outro e entenda o tempo do outro perceber. Que nos dá a capacidade de não se sentir superior aos demais. Que nos dá a capacidade de não achar, não estou indo lá no encontro. No fundo, a minha verdade é melhor. Mas a gente tem que tolerar os outros, né? Tolerar é uma palavra até que não deveria ser utilizada. A gente utiliza porque é mais didático e compreensível. Nos caberia reverenciar a forma como o outro enxerga o mundo. Porque conforme um profeta islâmico que gerou uma nova vertente de manifestação espiritual chamada Baha'u'llah, a beleza de um jardim está na diversidade de suas flores. A diversidade acrescenta, a diversidade amplia horizontes, o mesmo empobrece. Quando a gente estuda neurologia, por exemplo, a gente percebe que como o mesmo empobrece. Quando você come sempre o mesmo sabor de pizza, na mesma cadeira, vendo o mesmo programa de TV, está envelhecendo. Porque o mesmo empobrece. Quando você conversa com pessoas que só acreditam no que você acredita e pensam o que você pensa, isso não é um diálogo. É a lagartixa mesmo. Não há discordância, não há provocação para que eu repense, para que eu reflita o novo, para que eu tome uma nova perspectiva e tente ver que, não tenho essa razão toda. E num momento como esse, em que muitas variáveis entram em cena, é compreensível que gere tanto pavor